Então vamos à palavra. Quero convidar você então para abrir ou para ler comigo o texto sagrado no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Vamos à Escritura. Gênesis, capítulo 12, é um texto que a gente conhece relativamente bem. Ele conta do chamado de Abraão, esse que, na fé cristã, é chamado de o pai da fé, né? Entre os cristãos, a Bíblia vai chamá-lo do pai daqueles que têm fé. E a gente não vai contar a história toda de Abraão, mas a gente vai pegar esse recorte do início da história dele. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá bom, jovens? NVT. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler apenas até o verso 9. A palavra diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Ló aqui é seu sobrinho, tá? Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos? 75. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Até aí. Amém. Bem, Abraão é um personagem, como eu disse, emblemático na história bíblica e na história, de uma certa forma, na história geral, já que ele é pai de algumas nações. Para nós, da fé cristã, ele é o pai, a gente conhece mais por ser o pai da nação de Israel, mas Abraão também é o pai dos ismaelitas, é o pai dos moabitas, né, desse pessoal aí, o Ló, né, está no meio aí, ele que é o pai mesmo, mas moabitas e amonitas estão ali no mesmo pacote. Então, muitos povos daquela região estão vinculados a Abraão. Abraão, no caso, ele vai ter o nome mudado mais à frente. Quando a gente observa esse homem, a gente vê esse chamado de Deus para ele, que é um chamado curioso. Ele é o primeiro na história registrada na Bíblia a quem Deus faz uma promessa diferente. Por exemplo, você pega os primeiros pais, Adão e Eva, né? Deus os coloca num jardim, eles erram, né? Se rebelam contra a ordem de Deus e Deus faz a promessa de redenção. Muito bem. Um dos filhos de Adão e Eva, que se chama Sete, também é alguém que se envolve com Deus. E
nos dias dos seus descendentes, a Bíblia diz que naquele tempo as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Um dos descendentes de Sete é Noé. Noé é aquele que construiu uma arca. E Deus fala para ele, rapaz, vamos lá, né, você vai construir, você vai avisar para o pessoal que está vindo aí algo que nunca aconteceu, que era chover, nunca tinha acontecido. Mas ninguém dá ouvidos para Noé, e enfim, Noé salva a sua família. Com Abrão, a história é diferente. Deus conversa com ele assim: anda comigo, e por meio de você, o mundo inteiro será abençoado. Já pensou nisso? Que coisa curiosa Deus falar para alguém assim: se você estiver comigo, me obedecer, me seguir, por meio de você, o mundo inteiro será abençoado. Bem, Abraão ouviu isso de Deus. E sabe o quê? Ele topou o negócio. Mas a promessa que Deus faz para Abraão, ela tem um lado diferenciado, por assim dizer, que é esse compromisso de Deus, porque Deus diz para ele: eu vou te abençoar e você vai abençoar os demais. Eu o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Normalmente a gente gosta de pensar em ser abençoado como algo muito, desculpa a palavra, egoístico, né? Eu vim para buscar a minha bênção. Então, na hora que a gente tem esse linguajar do evangeliquez, né? Na hora que o anjo da bênção passar, segura o anjo e pega a sua. Você recebe a bênção e transmite a bênção. Então, à medida que você recebe, você transmite. Você recebe e passa para frente. Recebe e passa para frente. E quanto mais você passar, mais você vai receber. Ser abençoado, na visão bíblica, na visão daquilo que Deus está trabalhando com Abraão, é que quando a gente fala em ser abençoado, tem a ver com passar a bênção para frente. A gente não retém, a gente transmite. Nenhum de nós foi chamado para ser, como é que eu vou chamar isso, né? Recipiente, né? O recipiente que segura. A gente foi chamado para ser cano. A bênção passa por nós. Tem muita gente que gosta de ser vasilha. A bênção chega e fica. Mas o chamado é para que você seja cano. A bênção vem aí, passe e alcance outros. E se você quer abençoar muita gente mesmo, aí é que você precisa ser um cano de boca larga, né? É o cano de 100, né? Porque não sei se o pessoal aqui que já construiu casa, né, que já mexeu com construção, sabe que quando você tem o cano de entrada de água. Alguém aqui já construiu casa? Alguém aqui? Alguns, né? Pois é, o cano de entrada de água normalmente é um cano fininho e meio grosso por dentro, né? Porque ele tem que aguentar a pressão da água que vem da rua. Mas o cano para jogar água fora é um cano mais grosso, né? mais largo, para a água poder sair. Então, você vai receber e tem que deixar isso embora, tem que deixar passar. Recebe a bênção e passa a bênção. E Abraão, de fato, foi um camarada muito abençoado. Muito abençoado. E por meio dele, o mundo inteiro, de fato, foi abençoado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é um descendente de Abraão. E a Bíblia vai dizer para nós que todos aqueles que são da fé, aqueles que acreditam em Cristo Jesus, em Jesus como ungido de Deus e Salvador, todos esses são filhos de Abraão. A coisa aumenta. Você não precisa ser necessariamente de um povo ligado por sangue, por linhagem sanguínea a Abraão. Se você acredita,
na bênção de Abraão, que alcançou a todos, que é a pessoa de Cristo Jesus, então você é filho de Abraão. Olha só que coisa incrível, né? Todos nós, por assim dizer, nos tornamos filhos de Abraão. Todos estamos abençoados. Agora, Abraão recebeu muita coisa de Deus. Muita coisa de Deus. Mas o segredo sempre foi: você recebe e transmite. Recebe e passa para frente. Quem quer ser abençoado hoje aqui? Quem está disposto a transmitir a bênção que recebe? O número tem que ser igual de mãos. Entendeu? Tem que ser igual, né? É receber para transmitir. O interesse de Deus é, de fato, abençoar todo mundo. Deus é um Deus abençoador, gente. Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. E que Deus é bom em todo o tempo. Deus quer abençoar, mas Deus quer contar com canais de bênção. E a gente precisa se abrir para ser canal. Então, primeiro de tudo, é que a gente precisa receber a bênção e transmitir. Importante dizer aqui, eu vou fazer um colchete, é que se você já recebeu a bênção da salvação em Cristo Jesus, você precisa transmitir essa bênção para frente. Inclusive, a gente está falando sobre isso esse ano. Nós escrevemos um livro para falar disso. Como a gente transmite a bênção da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Eu e você não podemos ter a salvação parando na gente. A gente foi chamado para abençoar, para levar a salvação. Todo discípulo de Jesus precisa ser também um proclamador da boa notícia da salvação nele. Se você recebeu a salvação... Aliás, a pergunta é essa. Quem é que recebeu salvação e se sente abençoado por isso? Então você precisa passar essa bênção para frente. A bênção não pode parar em você. O que nos leva ao segundo ponto da reflexão. É que a gente precisa trazer gente para ser abençoado para perto. Tem gente que gosta, ou tem na cabeça o seguinte: eu até vou abençoar as pessoas, mas ela lá e eu aqui. Afinal de contas, lidar com gente é complicado. Bem, não vou iludir você, não. Lidar com gente é dose. Quando você olha, por exemplo, aqui, esses dois que acompanharam Abraão na sua viagem, nós temos aqui um tal de Ló, que é sobrinho dele, e a esposa dele. Eu vou fazer uma pequena provocação. Pequena, é pequenininha, tá? Quem aqui é casado já descobriu como que é desafiador andar a dois. É ou não é? Não ri não. Só, né? É desafiador esse negócio de andar a dois, né? Complicado o negócio, né? E sempre sabe quem é o problema, né? É o cônjuge, não é você, né? Cônjuge é que é complicado, você é fácil, né? Você é legal, você é tranquilo, né? Enfim. Bem, Abraão, para começar a conversa, ele tinha uma esposa. E você vai ver na história narrada que Sara deu algumas situações complicadas, trouxe algumas complicações para a vida de Abraão. Ocorre que Deus quer que a gente caminhe com outros. O Ló aqui é outro que deu problema. A próxima menção que aparece aqui de Ló é uma briga já entre os funcionários da casa. Abraão e Ló não brigaram, mas os funcionários brigaram, né? E aí tiveram que se separar. E aí depois o camarada foi capturado, lá vai Abraão atrás dele. Então, enfim, andar com gente dá trabalho, mas Deus quer que a gente ande com gente. Deus opta por trabalhar com pessoas. O que eu falei? Deus não se esquiva, Deus não se esconde de trabalhar com gente. Talvez eu e você, talvez, no lugar de Deus a gente falava assim, né?
conhecendo o ser humano como você conhece, eu também. Talvez a gente dissesse assim, eu vou mandar um monte de anjo lá na terra. Deixa os anjos resolverem, porque lidar com gente é dose. A opção de Deus é outra, a opção de Deus é eu vou trabalhar com gente. E aí talvez você argumente com Deus, mas Deus, gente é difícil. Gente é complicado. E Deus vai dizer, pois é, mas eu gosto da ideia. Porque não é sobre o que eu posso fazer. É sobre como o poder de Deus age na minha vida para que as coisas aconteçam. É sobre como Deus age na sua vida para que pessoas sejam abençoadas. Não é sobre as suas capacidades, é sobre como Deus se vale de você para que as coisas aconteçam. Se você pega só Abraão, olha, gente, isso é muito interessante. Como é que Deus capacita a gente? Você leu no texto aí, eu até pedi para você falar de novo, né? Qual que era a idade de Abraão mesmo? 75 anos. Eu estou perto de fazer 50, né? A minha idade, desde um dia desse, é 50 incompletos, né? 50 incompletos. Eu vou dizer para vocês, eu estou ficando um cara meio difícil. Reconheço. Um pouco mais intolerante, meio chato, meio assim, exigente com algumas coisas. Eu, com 50 incompleto. Agora pensa Abraão com 75. E está vindo um sobrinho do lado. E ele está casado. E olha que se você isso é só o começo. Quem vai capacitar a gente nessa jornada para que nós sejamos canal de bênção é o próprio Deus, inclusive para lidar com pessoas. Deus não vai te deixar sozinho, Deus não vai te largar na mão. Deus quer usar você e Ele vai fazer com que isso dê certo se você abrir o seu coração para que funcione. Primeiro é a questão da obediência. Deus disse sai, ele sai. Deus diz vai para aquela terra que eu vou te mostrar, ele vai. Quando chega lá ele não fica quieto, ele anda a terra toda. A Bíblia falou aqui que ele atravessou a terra até Siquém, ele andou tudo. Traga a sua família para perto e cumpra todo o propósito de Deus. Pastor, mas isso é dose. É sim, mas Deus vai te dar graça. E vou te contar mais um segredo. Segura na cadeira. Segurou? Deus não vai mudar ninguém para andar com você. Deus quer que você ande com as pessoas do jeito que elas estão. Cruazinhas. E aí ele vai mudando no processo. Porque é assim que Deus trata comigo e com você. Quando a gente fala de salvação de Deus, quem é que veio lindo e perfumado para Jesus? Ninguém. Romanos capítulo 5 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não estava ninguém bonito, não estava ninguém arrumado, não estava ninguém cheiroso, estava todo mundo porquinho. E Jesus olhava para a gente e dizia, já amei, já quero trazer para perto, é meu, me pertence, e ele olha com outro olhar. Muito bem, Jesus fez isso por você. Dá um glória a Deus por isso, então. Ótimo, você que deu glória a Deus, entenda que Deus quer que você haja da mesma forma para com as pessoas. Não tente mudar ninguém para você caminhar perto e ser bênção para essa pessoa. Traz para perto do jeito que ela está e seja uma bênção para ela. Se permita ser canal de bênção que alcance essa pessoa e deixa que a mudança Deus faz. E enquanto Ele não fizer, você continua caminhando, atravessando a terra, cumprindo tudo aquilo que Ele tem para você fazer. Ponto, final, lindo assim. Você consegue dar um sorriso por causa disso? É um sorriso meio difícil de sair, né? Porque como a gente queria, né? Como a gente faz orações, né? Eu já falei aqui no púlpito e gosto muito de falar na minha classe. Como que a gente faz umas orações para Deus, né? E a gente fala, Senhor, muda o meu irmão. Né? Meu irmão tem me dado tanto trabalho desde a infância, Senhor, como ele é uma pessoa difícil.
Senhor, olha para o meu chefe, muda o coração daquele meu chefe, Deus. Se Deus está dizendo, amigo, caminha com seu irmão, com seu chefe do jeito que ele é. Quem vai fazer a mudança sou eu, do meu jeito, do meu tempo, e você só caminha junto enquanto é uma benção. Ponto. É desafiador, é verdade. Mas você quer ser muito abençoado? É a primeira pergunta. Continua querendo ser muito abençoado? Então você continua tendo que ser um canal de bênção. A boca da bênção tem que ser larga, que passa por você. Inclusive para quem é difícil, ou seja, todo mundo. Suspire, dá um glória a Deus, sorria e fala, tamo junto, Deus. Terceiro e último. Essa caminhada de Deus com Abraão, ela tem um aspecto muito gostoso. É de que Deus faz uma promessa para ele, aqui Harã é a Turquia hoje, tá certo? É o sudeste da Turquia. Harã é o sudeste da Turquia, hoje. E ele tem que descer e vai até Canaã. Ele caminha muito para chegar até lá em Canaã. E quando ele chega lá, ele está andando. E ele atravessou a terra que nós lemos no versículo 6. E no versículo 7, então, quando ele está cumprindo isso, ele atravessou a terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra a seus descendentes. Ato contínuo, Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Bonito perceber que no cumprimento das promessas de Deus para nós, aquilo que Ele está dizendo que vai ser, que vai nos abençoar para que a gente seja uma bênção, a gente recebe a bênção e dá glória a Deus. A gente recebe a bênção e dedica isso a Deus. A gente recebe a bênção, agradece e entrega de volta para Deus. Parece óbvio falar isso. Mas não é tão óbvio, porque na prática a gente faz isso muito pouco. A gente tem umas coisas, inclusive nessa vida do evangeliquez, tem uma música que a gente, assim, eu não vou nem falar a autora, mas só porque a gente canta mesmo, pra você ver como é que é o nosso coração, né? Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não saio daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. E aí na hora que a bênção chega, eu digo para Deus, Senhor, já não era sem tempo. Finalmente, Deus, a porta se abriu. Amigos, de novo, Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção. Quem é que sabe qual é a bênção? Deus. Não é que você acha que é, porque Abraão saiu da terra sem saber para onde ia. Talvez eu e você tenhamos na nossa mente que para eu abençoar as pessoas eu tenho que ter muito dinheiro. Deus não quer te dar muito dinheiro, Deus quer te dar muito tempo para que você se envolva com pessoas e seja uma bênção. Mas eu queria dinheiro, mas Deus não quer te dar dinheiro, Deus quer te dar tempo. Ah, mas eu queria ser uma bênção, e para eu ser uma bênção eu precisava ser uma pessoa muito inteligente, muito sábia, para eu dar muito conselho. Muito bem, Deus não quer que você seja essa pessoa tão sábia que você gostaria de ser, esse Salomão da vida, né? Mas Ele quer te dar essa habilidade de você alcançar o coração de pessoas fazendo bolos caseiros. Ah, não, Deus, mas essa aí eu não quero, não. Bem, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Lá, do jeito aonde eu te levar, lá você vai ser uma bênção com os recursos que eu te der. Não é o que você escolhe, é aquilo que eu coloco na sua mão.
Essa é a bênção que Deus quer dar para mim e para você. E aí sabe o que tem que acontecer? Na hora que essa bênção chega, a gente dedica a Deus. Fica imaginando Abraão andando naquela terra árida. Ele está vindo de um lugar que é o que a gente chama de crescente fértil. Está tudo lindo, tudo verdinho. Ele chega numa terra árida. Deus diz, é aqui. Abraão não diz, Senhor, mas isso aqui não tem cara de bênção. Abraão constrói um altar e diz, é teu. E à medida que o tempo passa, aonde ele vai, ele continua dizendo, é para o Senhor. E chegou no outro lugar ali, tem altar de novo, é para o Senhor. Se é isso aqui que o Senhor quer me dar como bênção, para eu abençoar, tudo é do Senhor, é teu. Você vai ser uma bênção à medida que você permitir que Deus use você como Ele quer, para que muita gente seja abençoada. Amém? Lá maior, Cadu, por favor. Eu queria orar com você antes. Fique em pé comigo. Se você quer ser uma bênção de verdade, chamo você agora para colocar a mão sobre o seu coração e dedicar a sua vida a Deus. Converse com Deus sobre isso e fale, Senhor, eu quero ser uma bênção. Se você quer receber a bênção da salvação em Cristo Jesus hoje, eu também quero orar com você e por você. Se você quer receber essa bênção que chegou para Abraão, ou por meio de Abraão, para todos nós, que é o ungido de Deus, quer fazer um compromisso com Ele, de caminhar com Ele, de servi-lo com a sua vida, quero orar por você também, estando você aqui ou longe daqui. Se você está aqui, só levanta uma das suas mãos para eu saber que você está aqui, que você quer começar uma caminhada com Jesus. Aonde você está, eu vou orar por você. Se você está em casa, também coloque a sua mão sobre o seu coração. Tem alguém aqui nesse salão que quer começar uma caminhada com Cristo? Tem alguém aqui? Amém, glória a Deus. Se você está em casa, também coloque a mão no seu coração. Você que quer ser uma bênção e quer ser canal de bênção, e está disposto a se entregar para Deus, para fazer como Ele quer, aonde Ele te levar, do jeito dele, e abrir a boca para que a bênção seja transmitida, quero orar com você agora. Senhor, estamos juntos diante de Ti. Toda bênção vem do Senhor, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descem do Pai das luzes e nele não há mudança e nem sombra de variação. Nós queremos Te agradecer pela bênção que o Senhor nos deu por meio de Abraão, a pessoa de Cristo Jesus. Queremos Te agradecer pela salvação que Ele nos dá, perdão dos pecados, Ele nos livra de nós mesmos, porque nos ama desde sempre e quer a gente sempre perto do coração dele, para hoje e para sempre. Eu quero Te pedir, Senhor, por esses que se entregam a Ti agora e que creem por fé em Jesus Cristo para a salvação, recebe-os como filhos. Quero orar também, Senhor, por esses que se propõem a ser abençoadores, que querem ser abençoados, mas que estão com o coração muito aberto, enlarguecido para abençoar muita gente, e para abençoar pessoas, e para trazer pessoas para perto, como elas estão, assim como o Senhor nos tem recebido, como elas são, para mexer com esses corações, para que o Senhor seja glorificado. Ora o Senhor, porque a gente quer mesmo, com a bênção que o Senhor vai nos dar, que a gente nem sabe qual é direito, com essa bênção que o Senhor vai nos dar, a gente dedica ao Senhor para dizer, seja o Teu nome glorificado. A bênção vem do Senhor e é para a Tua glória, não é para a nossa glória. O Senhor faz como quer e nós queremos ser os canais da bênção, aonde, como e quando o Senhor quiser. É a nossa oração.